Aula 11 Hardware. Listando o hardware. Um comando interessante do Ubuntu é o lspci, que permite descobrir a partir da BIOS o hardware disponível em seu computador. Muitas vezes, lspci pode identificar incorretamente ou imprecisamente o dispositivo. Neste caso, podemos usar o comando update PCI IDs, que permite atualizar a lista e os nomes dos dispositivos disponíveis. Após ter feito isso, ao utilizar o comando lspci, a lista pode vir a se tornar mais completa. Isso se você tiver um dispositivo que não foi completamente reconhecido pela listagem anterior. Uma coisa importante: não se deve esquecer que o comando lspci apenas lista dispositivos que existem no computador, mas isso não significa que o kernel do Linux já os tenha reconhecido, isto é, isso não significa que eles já estão funcionando. Entretanto, a saída de lspci pode facilitar na resolução do seu problema, de forma que, sabendo o modelo de seu verdadeiro hardware, você consiga resolver o problema. Isto porque muitos fabricantes diferentes podem produzir um hardware de mesmo chipset, só que de outro hardware, de forma que mesmo que você conheça o modelo de dispositivo, este pode ser apenas um nome de marketing daquele dispositivo, que no caso do Windows ajuda a achar drivers, mas não no caso do Linux. Ainda há outros comandos para o diagnóstico do hardware, como por exemplo o comando lsusp, que permite descobrir, por exemplo, o modelo de chipset de uma webcam. Uma coisa interessante sobre o comando lspci é que você pode determinar se o kernel já conseguiu carregar algum módulo para aquele dispositivo com lspci-k. Além disso, para dispositivos que não possuam ainda um módulo possível, lspci mostra uma possibilidade, um módulo capaz de lidar com aquele dispositivo. Módulos. Como dissemos anteriormente, apesar de lspci e lsusb listar o hardware instalado, isso não significa que o software, isto é, que o Linux, os tenha reconhecido, sendo preciso um módulo que permita seu correto funcionamento. No Linux, ao invés dos drivers tradicionais, que são como programas carregados que auxiliam o SO, trechos de código são incluídos no kernel em execução. Isso faz com que o kernel monolítico possa crescer em código binário durante a execução, podendo então ter as instruções necessárias para controlar o novo hardware. Para obter uma lista de módulos, precisamos primeiro verificar qual versão do kernel está sendo utilizada com o name-a. Ao determinar a versão, podemos listar os módulos com find/lib-modules e a versão do kernel. Filtrando apenas os arquivos que terminam com .ko. Para facilitar a leitura da lista, podemos redirecionar essa saída para um arquivo chamado lista.txt, assim. Agora, com o nano lista.txt, temos uma leitura mais confortável dos módulos. Esta lista grande que nos apareceu contém todos os módulos possíveis do sistema operacional, que podem ser iniciados pelo comando modprobe, nome do módulo. Para remover um módulo de memória, utilizaremos modprobe-r. Vamos, por exemplo, carregar o módulo kvm. Por exemplo, assim, carreguei o módulo kvm. Para descarregá-lo, utilizo Normalmente, os módulos são inicializados automaticamente
pelo serviço dev. Ele é responsável não apenas por popular o diretório /dev com os dispositivos, mas detectá-los e iniciar os módulos corretos. Podemos ativar o dev com sudo service o dev start, mas normalmente nosso SO já fez isso para nós. Quando um dispositivo não é detectado ou parcialmente detectado, como por exemplo uma webcam ou uma placa de vídeo, temos duas opções para tentar instalar esse dispositivo. No Ubuntu, a primeira opção é clicar em Sistema, Administração, Drivers e Hardware, supondo que temos conexão com a internet. Agora o sistema procura se nosso computador precisa de algum driver proprietário especial para funcionar. No nosso caso, apareceu uma mensagem que não há drivers proprietários em uso no sistema. Caso houvessem drivers proprietários disponíveis, eles apareceriam nessa lista e o botão habilitar permitiria que eles fossem baixados e instalados. Então, reiniciaria-se o computador e o driver já estaria em funcionamento. Esta é sem dúvida a forma mais simples de resolver problemas com drivers. Portanto, antes de qualquer outra solução, busque Sistema, Administração, Drivers e Hardware. Uma outra forma de resolver problemas com a detecção de novos dispositivos é primeiro pensar nesse problema. Por exemplo, vamos imaginar que temos um problema com a placa de rede. Se digitarmos lspci e pressionar Enter, vamos nos deparar com um dispositivo identificado como Ethernet Controller, que normalmente denota dispositivos de uma rede cabeada. Outros são identificados como Network Controller ou Network Device. Agora, copiamos a parte responsável por identificar o controlador. Selecionando-a e escolhendo copiar. Agora vamos no navegador da internet e acessamos o Google. Vamos colar a linha respectiva no Google. Ao acessar o primeiro link que aparece, já encontramos uma informação importante, que o módulo utilizado para esta placa é provavelmente o R8169. Antes de procurar o módulo, vamos verificar se ele já não está instalado no nosso kernel, digitando mod probe R8169. Como nada foi retornado, significa que o módulo já está instalado. O que faríamos caso o módulo não estivesse instalado e a placa não estivesse funcionando? Bem, vamos pesquisar pelo nome do módulo no Google. Encontramos aqui um site de download da Realtek, que é justamente o fabricante informado do dispositivo. Nem sempre o fabricante que está aqui é o fabricante pelo qual o dispositivo que vendeu o dispositivo, porque vou agora clicar no OK para que seja feito o download. Vamos voltar ao terminal. Vamos acessar a pasta de download do usuário e aqui está o driver. Para descomprimir esse arquivo do tipo tar.pc2, devo utilizar o tar -x de extrair, o j de compressão pz2 em vez do z, que é usado no gz, o f de arquivo. Também recomenda-se incluir o v de verbose para a gente ver o que está sendo feito. Então foi extraído aqui
o driver numa pasta de nome R8169. Como nesse tar.gz não temos o script configure, apenas o arquivo makepile, utilizamos o comando make para compilá-lo. Caso houvesse o script configure, primeiro faríamos configure e depois make. Caso você esteja em dúvida, pode consultar o readme, que o driver normalmente traz. Não posso digitar sudo make neste caso. Devo me tornar root com sudo su, só depois então executar o make. Pronto, o driver foi compilado. Agora, para instalá-lo, vamos executar o make install. Pronto, o driver foi instalado. Uma coisa importante é, antes de utilizar o módulo, executar o comando depmod-a, que permite que sejam feitas as resoluções e dependências entre módulos. É bem provável que após reiniciar o computador, a placa já esteja funcionando, porque o UDEV irá acabar carregando este módulo automaticamente. Caso isso não ocorra, podemos aproveitar e incluir uma entrada para este módulo no /etc/módulos. Então, acrescento o nome genérico do módulo, que é R8169, dentro do /etc/módulos e salvo. Como você viu, configuramos o /etc/módulos para que o módulo fosse chamado automaticamente na inicialização. Bem, nem sempre é simples assim instalar um módulo no Linux. Muitas vezes, você pode se deparar com algum problema na instalação do módulo, como erros e dependências. Para resolver isso, siga o vídeo da aula de instalação de programas, em que mostramos a instalação de um programa via código-fonte, pois o processo é o mesmo, exceto pelo comando depmod-a ao fim da instalação de um driver, o que nem sempre também é obrigatório, mas é recomendável. Instalação de drivers de som. Placas de som no Linux possuem uma forma diferente de serem reconhecidas, sendo que praticamente nunca, em caso de problemas, você terá de baixar o módulo específico, mas sim atualizar o conjunto de drivers ALSA. Para obter o ALSA, basta visitar o site do projeto ALSA. Vamos clicar em Firefox, www.alsaproject.org, e agora é só aguardar. No site do ALSA temos várias opções de downloads. ALSA Driver, que contém os módulos e drivers ALSA. ALSA Lib, que possui as bibliotecas para a funcionalidade do ALSA com outros programas. ALSA Utils, que possui alguns utilitários de controle do ALSA. ALSA Tools, que possui programas que podem ser usados junto com ALSA. ALSA OSS, que é uma camada de compatibilidade do ALSA para programas antigos, entre outros downloads. Normalmente o que vai lhe interessar são ALSA Driver e algumas vezes ALSA Lib. Vamos baixar o pacote ALSA Driver. Vou clicar em OK para salvar e é só aguardar. Vamos agora compilar o driver que baixamos, clicando em Aplicativos, Acessórios, Terminal. Vamos entrar no diretório Download, tar-jxep, colocar um V aqui para ficar um verbose. Vamos entrar no driver, conjunto de drivers, e agora a gente roda o comando *configure e aguarda. Só aguardar. Agora estamos prontos para executar o comando make e depois o comando make install. Nesse ponto é só aguardar.
Como você viu, o Alsa terminou com sucesso de compilar o driver. Vamos então ao sudo make install. Esse tem que ser com o sudo porque ele vai instalar o driver. Ele pede a senha, vou digitar e é isso. Como você pode ver, ele rodou automaticamente o depmod-a. Isso significa que basta reiniciar o computador para que os novos drivers entrem em ação. Note que ele avisa que os mixers vão estar no padrão como mutado, né? Mudo. Então você vai ter que abrir aqui nas preferências de som e erguer as saídas de som depois que você reiniciar, ok? Esta foi a instalação do Alsa. Lembre-se, nunca atualize o Alsa se sua placa já está funcionando, pois pode acontecer exatamente o contrário, isto é, sua placa deixar de funcionar. Instalação de impressoras. Atualmente, o Linux utiliza o servidor de impressão CUPS para dar suporte a impressoras de rede, locais ou compartilhadas. O CUPS possui uma interface bastante simples, em estilo web, para configurar impressoras. Para instalar uma impressora, precisamos então saber se o CUPS está sendo executado. Para isso, você poderá digitar o comando ps-a grep CUPS. Como você pode ver, o CUPS já está em execução. Caso ele não estivesse, poderíamos iniciar o serviço do CUPS com sudo service CUPS start. Em distribuições mais antigas, ainda há outra possibilidade que é /etc/init.d, que equivale a digitar o service, tem que ter o sudo também. Pode ser necessário colocar o CUPS na inicialização, caso ele ainda não esteja. Nesse caso, digitamos update rc.d CUPS enable. O CUPS pode ser estranho se você é iniciante no Linux, pois ele pode ser configurado usando um navegador de internet. Apesar disso parecer estranho para o iniciante, é possível, pois o CUPS, que está em execução neste computador, mantém para ele próprio uma espécie de site que pode ser acessado por ele mesmo. Vou agora abrir um navegador qualquer de internet. No meu caso, tenho o Firefox. Clico nele e digito na barra de endereços http://localhost, que representa meu próprio computador, na porta 631. Então eu vou acessar meu próprio computador pelo navegador na porta 631. Isto irá abrir o site de configuração do CUPS. Vamos à aba Administration. Para instalar uma impressora, irei utilizar o botão Add the Printer. Tendo a impressora conectada, irei clicar então no botão. Claro que é recomendável ter a impressora ligada. Ops. Vamos aguardar a pesquisa por impressoras. Apareceram algumas impressoras, como a impressora da rede. Uma impressora de rede é uma impressora compartilhada na rede, que normalmente não precisa ser conectada a um computador. O sistema ainda mostra portas, onde poderiam possivelmente estar uma impressora, bem como outros tipos de impressora de rede, como impressoras ligadas a máquinas Windows, que estejam compartilhando a impressora, e máquinas Linux, que estejam compartilhando a impressora. Outros são AppSocket JetDirect, que é muito usado por diversos modelos e marcas de impressoras de rede, não necessariamente HP. No nosso caso, estamos configurando uma impressora ligada à porta USB, e que, de acordo com as possibilidades e modelo, apareceu aqui HP PSC 1310 séries na USB. Pode acontecer de termos bugs, e às vezes uma impressora aparece duas vezes, sendo que em caso de problemas devemos tentar as duas possibilidades. Vou começar com essa,
pois ela citou a porta USB onde liguei a impressora. Agora ele pede algumas informações como nome da impressora, que eu vou manter assim, descrição do que faz aquela impressora, por exemplo, localização, vou colocar sala 1. Ele também pergunta se eu quero compartilhar essa impressora na rede, para que um computador que não seja o meu possa estar imprimindo através do meu. Então o meu seria um servidor de impressão, que não é o caso. Eu vou clicar em continue. Se houver um driver com o nome exato da sua impressora, ele normalmente já vai estar selecionado. Caso isso não ocorra, você deve selecionar um driver similar. Vou clicar agora no botão de adicionar a impressora. Ele pergunta o tamanho da folha. Meu modelo é A4. Que é a forma de impressão, que pode ser rápida, sem qualidade, né? Rápida, branca e preta, também sem qualidade. Normal, normal branca e preta. Alta qualidade com cores, alta qualidade branca e preto. E foto. Eu vou colocar normal. Aqui ele diz que a impressora foi instalada com sucesso. Mas para saber se a impressora foi corretamente configurada, precisamos ir em manutenção e imprimir página de teste. Se sua impressora imprimiu corretamente, significa que a configuração deu certo. Este é o fim da aula 11. Esperamos que tenham gostado.